Olá, boa noite. Quarta-feira, 8 de setembro, você fica muito bem informado a partir de agora aqui conosco. Olha só os nossos destaques. Manifestação dos caminhoneiros. Veja quais bloqueios continuam nas rodovias no estado. Como está a situação neste momento e se já falta combustível nos postos. Uma situação absurda e traumática em Balneário Camboriú. Uma jovem teve o parto do bebê que já estava morto no vaso sanitário. Ela afirma que a enfermeira orientou o pai da criança a dar a descarga. Nesse caminho que a gente estava indo para a cama, ela parou no meio do caminho, assim, voltou no banheiro, olhou para o vaso, saiu e falou assim: pai, dá descarga, dá descarga. Você vai conhecer o projeto que está incentivando a leitura e a escrita entre detentas em Florianópolis e ajudando na diminuição da pena. E tem muito mais. O SCC News já está no ar. Pelo menos 22 pontos estão bloqueados neste momento em rodovias no estado. É a manifestação dos caminhoneiros que já reflete no abastecimento de postos de combustíveis. A Graziane Bialy, ao vivo, traz as últimas informações para a gente. Boa noite, Grazi. Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. Exatamente como você falou, então temos 22 pontos de bloqueios registrados, ao menos em Santa Catarina, até a última atualização da PRF. Esses pontos de bloqueio são nas rodovias federais que cortam o nosso estado. A gente começa falando aí dos pontos, então, na BR-280. Por lá, temos bloqueios em São Francisco do Sul, em Guaramirim, em São Bento do Sul e Canoinhas. Na BR-116, tem bloqueios em Mafra e Santa Cecília. Na BR-470, ocorre bloqueios em Navegantes e em Gaspar. Também temos bloqueios na BR-282, em Xanxerê, Maravilha e São Miguel do Oeste. A BR-101 registra 10 pontos com interdições em Garuva, Joinville, Araquari, Itajaí, Jaguaruna, Içara, Maracajá, Araranguá e São João do Sul. E é importante entender que esses pontos não refletem apenas no trânsito, e na vida aí dos motoristas que trafegam pelas rodovias federais do estado, mas impactam diretamente no abastecimento de Santa Catarina, inclusive nos postos de combustível. Já tem alguns aí pelo estado registrando a falta de gasolina. Veja na reportagem. Além do trânsito da volta do feriadão, motoristas que trafegam pelas estradas em Santa Catarina podem ser surpreendidos por pontos de bloqueios de caminhões que ainda se mantêm no estado. Na Serra, às margens da BR-116 e também no trevo de entroncamento com a 282, caminhoneiros estão sendo convidados a aderirem ao movimento. Nós queremos isso, combustível, um pedágio mais razoável, dentro dos postos, nós queremos que o motorista seja mais respeitado dentro do posto, tá? Que todo lugar que o motorista vai não é respeitado. É isso que nós queremos. O frete melhor, entendeu? É isso que nós queremos, tirar esses impostos, que é um roubo. O imposto é um roubo, entendeu? É isso que nós queremos só. Carros pequenos, ônibus, veículos de saúde, emergência e caminhões com carga perecível, animais e medicamentos não estão sendo parados, de acordo com os manifestantes. De qualquer forma, o trânsito nos locais onde os bloqueios se mantêm continua complicado, com filas e lentidão. Os manifestantes avaliam a possibilidade de paralisação total. Eles resolveram lá em cima, tá? Nós aqui não temos pressa de sair daqui, tá bom? O negócio é resolver lá em cima. Eles resolveram lá em cima, nós saímos. A previsão é no Brasil inteiro parar até carro pequeno, entendeu? Daí não sei o que vai acontecer. A previsão é essa, parar carro pequeno. Alerta para alguns setores que dependem do transporte de cargas, como é o caso dos postos de combustíveis. Alguns já estão sem, outros com o estoque abaixo do normal, o que pode causar o desabastecimento em algumas regiões do estado. A gente passou já por essa greve em 2018, onde que foi criado o comitê de crise pelo governo estadual naquela época lá, e a gente tentou resolver na melhor situação possível, e a gente conseguiu resolver e a cidade de Joinville não ficou desabastecida. A gente sabe que é outra situação agora que está a reivindicação dos caminhoneiros. A gente sabe da situação que é uma situação crítica e ela pode piorar, mas nós estamos tentando resolver da melhor maneira possível e que a cidade de Joinville e a região, o estado todo não fiquem desabastecidos. Pelo menos 30 postos já estão sem combustível no norte e até amanhã o número deve aumentar. Na Grande Florianópolis também já existe a preocupação.
A procura é grande nos postos. Motoristas formam filas em várias regiões do estado para não correr o risco de ficar sem gasolina. Alguns pontos ainda seguem bloqueados. A Federação das Empresas dos Transportes, a FETRANSESC, não é contra as manifestações, mas repudia os bloqueios que impedem a passagem de caminhões que abastecem insumos básicos. A Federação das Indústrias, a Fiesc, também se manifestou hoje, pedindo aos líderes do movimento que reconsiderem os bloqueios. A entidade já destaca prejuízos consideráveis para o setor industrial e a continuidade da produção do transporte de insumos e produtos que pode ser prejudicada. Pois é, a falta de combustível já afeta várias cidades nas diversas regiões do estado. Aqui na Grande Florianópolis, nós conversamos com o vice-presidente do Sindicato de Combustíveis da região, que nos explicou que hoje, depois do feriado, alguns postos foram abastecidos com combustível. Porém, esse abastecimento mantém aí o atendimento aos motoristas no dia de hoje. Para amanhã, se continuar essas interdições nos pontos de distribuição de combustível pelo estado, corremos o risco de não termos mais combustível já a partir de amanhã mesmo, quinta-feira. Com relação à questão do comitê de crise levantado pelo presidente do Sindipetro, a gente entrou em contato com o governo de Santa Catarina, que nos explicou que ainda não há uma situação de crise, eles estão acompanhando tudo que está acontecendo, toda essa movimentação, e se for necessário, devem entrar em ação, como já foi feito em outras vezes. Essas foram as informações que a gente tem até o momento, Cibele. Obrigada, Grazi, pelas informações. É claro que a gente segue acompanhando e você pode acompanhar minuto a minuto no nosso portal scc10.com.br. Estamos atualizando a todo momento. Olha só essas imagens feitas agora há pouco em Itajaí, no litoral norte. Um motorista filmou postes e fiações pegando fogo no início da noite de hoje, agora há pouco. O caso aconteceu no bairro Praia Brava, na rodovia Oswaldo Reis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou depois de um mau contato na fiação do poste. O local foi isolado e as chamas não se espalharam. Ninguém ficou ferido, a Celesc já foi acionada e a região chegou a ficar sem energia. Uma médica teve quase R$100 mil bloqueados na justiça depois de ter negado atendimento a um idoso que morreu horas depois de procurar o serviço em uma unidade básica de saúde. Esse caso aconteceu na cidade de Barra Bonita, no extremo oeste do estado. O idoso teria buscado ajuda médica com a pressão arterial alta, fraqueza e dormência no braço direito. Ele passou pela triagem com as enfermeiras, mas a médica teria se negado a fazer a consulta porque já tinha atendido toda a demanda do dia. O paciente foi para casa e morreu horas depois. A certidão de óbito apontou morte sem assistência por diabetes e hipertensão. A médica é processada por suposto ato de improbidade administrativa. Em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, mãe e filho morreram em uma colisão entre carro e moto na BR-282, no quilômetro 54. Olha só a brutalidade da batida. O acidente aconteceu hoje e envolveu 3 pessoas. A família, que estava na moto, morreu no local e a condutora do carro não teve ferimentos. Segundo a PRF, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Nós vamos para o intervalo e na volta você vai ver o caso da jovem que teve o parto do bebê, que já estava morto, no vaso sanitário do hospital. Ela ainda afirma que a enfermeira orientou o pai da criança a dar a descarga. Eu pedi para trazer ele para enterrar, eles não deixaram eu trazer. E perguntei para onde ia, não me falaram. Eu não tenho uma certidão de óbito. Enfim, eu não sei o que aconteceu com meu filho. Voltamos já. Estamos de volta. Olha só esse caso que aconteceu em Balneário Camboriú. Uma jovem gestante teve o parto do bebê que já estava morto num vaso sanitário do hospital. Ela afirma que assim que a criança nasceu, a enfermeira ainda orientou o pai da criança a dar descarga. Foi necessário quebrar a estrutura do vaso sanitário para achar o corpo do bebê. O Juan Todescati foi até lá conferir os detalhes dessa história e conta pra gente. Olha só. Tava quase tudo pronto para a chegada do Christopher. Teve chá de bebê e tudo. A Fernanda e o José aguardavam com ansiedade o nascimento do primeiro filho do casal.
mas na semana passada ela não se sentiu bem e procurou atendimento, ainda em Bombinhas, cidade onde mora. A suspeita era que o bebê havia morrido e por isso a jovem foi encaminhada de ambulância ao Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, que é referência para esse tipo de atendimento na região. Depois de algumas horas de espera e alguns exames, a notícia se confirmou. O bebê estava morto. O médico me chamou, me mostrou que tinha um papel escrito morte, que estava com a morte fetal, o laudo que veio da ultrassonografia, que estava com a morte fetal. Aí ele falou, a gente não pode fazer cesárea, a gente vai induzir o teu parto, porque a cesárea você tem um risco de não poder ter mais filhos. Foi uma madrugada complicada na tentativa de induzir o parto do bebê. Até que Fernanda sentiu vontade de ir ao banheiro. Eu chamei o José, meu marido, e falei, olha, eu acho que tá saindo, eu chamo ela. Assim, não deu nem tempo mal de eu terminar de falar. A criança saiu e caiu dentro do vaso. Nesse caminho que a gente estava indo pra cama, ela parou no meio do caminho, assim, voltou no banheiro, olhou pro vaso, saiu e falou assim, pai, dá descarga, dá descarga. Ela pegou e falou 2 vezes, ainda repetiu, sabe? O meu marido, ele não teve outra reação, ele estava ali preocupado porque ele não sabia o que ele ia fazer, eu estava sangrando, eu estava, sabe, a gente não sabia o que ia fazer. E ela me deixou lá no meio do caminho, assim, em pé, e a gente não tinha reação. Meu marido foi, deu a descarga, como ela pediu. De acordo com a jovem, uma parte do corpo do bebê chegou a descer no vaso sanitário e acabou ficando presa. O médico veio, ele não olhou para mim, ele não perguntou se eu estava bem ou o que... Ele só foi até a porta do banheiro, olhou pro vaso e falou, vocês vão dar um jeito de achar essa criança, porque é ocultação de cadáver. Então, a manutenção chegou. Primeiro, eles foram num outro quarto do lado ver se meu filho não estava num cano preso. Aí, eles vieram pro quarto de volta, daí foi onde que eles tiraram eu e meu marido do quarto e botaram em outro quarto. Pra, com certeza, a gente não ver o que estava acontecendo. Aí, nisso, a gente escutou que a manutenção tinha quebrado o vaso, tinha conseguido tirar ele. Aí ela veio, falou pra gente que tinha tirado e ela perguntou se a gente queria ver. Depois de ter o sonho interrompido de uma forma tão brusca, a Fernanda conta que pôde ficar alguns minutos com o corpo do bebê e que não houve velório, nem sequer um enterro. Eu pedi pra trazer ele, pra enterrar, eles não deixaram eu trazer. E perguntei pra onde ia, não me falaram. Eu não tenho uma certidão de óbito. Enfim, eu não sei o que aconteceu com meu filho. Em nota, o Hospital Municipal Ruth Cardoso informou que tanto o médico como a enfermeira agiram dentro das atribuições. Segundo o hospital, a enfermeira foi chamada ao local e constatou que o vaso sanitário estava cheio d'água e orientou para não darem a descarga. Chamou o médico e a equipe responsável para retirar o bebê do local. Fernanda já registrou um boletim de ocorrência e procurou um advogado. O caso tem repercutido nas redes sociais, mas para a jovem resta o desejo de justiça. O que aconteceu com ele? Porque se mandaram dar descarga, imagina para depois que eu saí de lá, para onde que eles mandaram ele, onde eles jogaram ele. Porque se da hora já trataram como um lixo ali, imagina depois o que fizeram, assim, sabe? É claro que a gente segue acompanhando esse caso. Agora a gente alerta mais uma vez sobre o prazo da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Quase 200 mil pessoas estão em atraso para completar o esquema vacinal. Cerca de 80 mil que receberam a primeira dose da Coronavac e pouco mais de 100 mil da AstraZeneca. São catarinenses que já poderiam estar imunizados com as 2 doses e não voltaram a procurar um ponto de vacinação. Apenas cerca de 30% da população do estado está imunizada, ou seja, com as 2 doses ou com dose única da vacina. Aqui na capital, um projeto está estimulando a leitura e a escrita nos presídios, através de cartas trocadas entre detentas e professoras. Além do aprendizado, é uma forma também de diminuir a pena, mostrando que a educação é capaz de criar oportunidades e transformar vidas até mesmo dentro da prisão. Olha só. Lembro que quando tudo começou era escuro. O trecho do livro lido em voz alta se mistura com a história desta detenta. Mas aqui, na vida real, a narrativa que começou com tudo escuro encontrou cor e luz na leitura. Mudou minha cabeça, minha mente, porque lá fora a gente tem menos tempo para ler, né? Aqui a gente tem mais tempo para ler. Mudou a minha ansiedade que eu tenho e a minha depressão. Estou bem boa porque eu estou lendo.
A leitura e as anotações da detenta, que preferiu não se identificar por questões de segurança, são para o projeto Caixa Postal Ateliê de Leitura e Escrita. Ele funciona numa troca de cartas entre detentas da penitenciária de Florianópolis e 5 professoras que criaram a iniciativa. Selecionamos para o projeto autoras femininas, mulheres, que escrevem com protagonistas mulheres. Então, todas as narrativas que estamos levando para o presídio feminino têm protagonistas mulheres com temas variados. As mulheres detidas, então, leem essa literatura e trocam conosco através de cartas. Elas nos contam da sua leitura e nós conversamos e respondemos para elas a partir dessas cartas recebidas. As grades separam o mundo lá fora da prisão, mas através dos livros, quem está aqui dentro tem momentos de liberdade através da imaginação. Quando a gente o pensamento fica vazio, a mente fica vazia, eu pego um livro e vou ler, me ajuda um monte. Faz a gente se sentir dentro do livro, faz a gente entrar na história, daí eu esqueço que eu estou presa, né? Atualmente, o projeto é desenvolvido com 10 mulheres, mas é uma espécie de expansão do projeto Remissão pela Leitura, que permite diminuir a pena com resenhas de livros. A cada obra, considere-se como se tivesse cumprido 4 dias a mais de pena, certo? Sendo que fica limitada a uma obra por mês. Além de diminuir a ociosidade que se tem dentro do cárcere, né? Esse projeto especificamente convida à reflexão da sua experiência de vida e, com isso, certamente favorece a ressocialização. Uma oportunidade de transformar e reescrever a própria história. Está dando oportunidade para a gente ler e aprender, até fazer o resumo, contar a história da gente também. Interessante, né? E a leitura mudando vidas até mesmo dentro do presídio. Atenção, a Defesa Civil emitiu um alerta para temporais com pancadas de chuva forte, rajadas de vento acima de 60 km por hora e queda de granizo em todo o estado entre a noite de hoje e amanhã dessa quinta-feira. Veja os detalhes na previsão do tempo. Para quinta-feira, o dia ainda começa com nuvens e condição de chuva, especialmente na Serra Litoral. A frente fria que estava atuando no estado se afasta e o tempo melhora. No decorrer do dia, o sol volta a aparecer em boa parte do estado. Uma massa de ar seco e frio começa a atuar e, com isso, as temperaturas podem baixar. Em Florianópolis, Joinville e Blumenau, a máxima não passa de 24 graus. Em Lages e Chapecó, mínima de 8. Em Criciúma, mínima de 11 graus e máxima de 23 durante a tarde. Agora a gente te mostra uma história inusitada que vem do Vale. Um bebê nasceu no posto de gasolina em Blumenau. O avô e um funcionário do posto é que realizaram o parto da pequena Elisa. Olha só. A Ana tem 19 anos e estava em uma gestação de alto risco. Foram muitos cuidados até o momento do nascimento. No último domingo, ela começou a sentir as contrações. E o que estava por acontecer não foi nada comum. E foi aqui nesse vestiário no posto de gasolina em Blumenau que a Ana deu à luz. Ela e o pai dela estavam passando a caminho do hospital quando, de repente, a bolsa estourou e tiveram que parar aqui nesse posto. O Ronaldo é uma das pessoas que estava aqui no posto no momento. E como é que foi, Ronaldo? Você ajudou todo o trabalho de parto, né? Todo o trabalho de parto. No momento que eles chegaram aqui, já pedindo socorro para estar em algum lugar, rapidamente eu peguei a chave e trouxe eles aqui no vestiário, onde era o local maior, e estávamos na esperança do bombeiro e estamos chegar para poder fazer o atendimento, só que o parto aconteceu aqui mesmo. No momento que a gente estava massageando ela, dando atenção para ela, foi onde a criança nasceu. Foi tudo muito emocionante, foi único, foi um momento único mesmo. Mesmo sem qualquer conhecimento, mas com muito cuidado, o Ronaldo deu todo o auxílio. Ao avô da criança, o primeiro a segurar ela nos braços. Na hora veio esse momento de não deixar ela cair, porque minha filha estava em pé, né? E quando ela falou, pai, acho que está nascendo, só foi o momento de eu abaixar e ver a cabeceira da neném saindo. E eu fui agarrando ela, né? Tanto parecia um sabão, mas eu fui firme, graças a Deus. Deus abençoou e eu pude segurar ela no colo. Não, achei que era só a contração, tanto que eu pedi para ir no banheiro para ver como é que estava, né? Para continuar a viagem ali, mas acho que alguém estava com pressa. O SAMU foi acionado para atender a ocorrência.
Mãe e filha foram levadas ao hospital e já receberam alta. A nossa equipe acompanhou toda a história até o encontro emocionante. Uma história feliz para todos, principalmente para Elisa e a família. O meu sogro é como um pai para mim, né? Desde que eu conheço, que a gente está casado, sempre foi um pai para mim. E esse ali eu considero um anjo. Um anjo, sinceramente, porque se não fosse os dois, né? Quem sabe ela não estaria aqui, né? Tudo tem um propósito, Deus encaminha as coisas no momento certo. E aquele posto estava destinado, porque sabia que ela não ia esperar até no hospital. Então, 2 anjos, é isso que dá para definir. Que bom que ficou tudo bem, né? Muita saúde para a pequena e para toda a família. Agora você confere os destaques do SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina, com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa. Oi, boa noite. A produção de veículos no Brasil caiu aproximadamente 22% em agosto, se comparado ao mesmo mês do ano passado. É o que aponta uma pesquisa da Associação Nacional dos Fabricantes de Automotores. Segundo a entidade, o motivo da queda está ligado à falta de peças. Este foi o pior resultado desde 2003. Agora vamos falar de solidariedade. A campanha Dia das Crianças Solidário aqui da capital está arrecadando brinquedos novos e usados em bom estado para levar um pouco de alegria para a criançada no dia 12 de outubro. Para saber mais, scc10.com.br. Até amanhã! Até amanhã, Rafa. É isso, scc10.com.br, você fica bem informado. E o SCC News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais ao vivo às 7h20 da noite. Boa noite, até amanhã.